Dois, vai. Boa noite! Como vão vocês? Boa noite, mais um Brindando com Histórias aqui no Facebook do Florescendo Ser. Hoje, dia 28 de abril, uma quarta-feira, ventania na cidade de São Paulo, janelas batendo, porta batendo, e a gente batendo aqui, ó, palmas para o nosso convidado, que é maravilhoso. Estamos há 1 hora conversando quase com ele aqui, e antes de entrar ao vivo, mas é muito legal. Acho que a gente podia ter gravado já a conversa, né? E punha só o vídeo aqui, já seria uma maravilha já. Nivanda vai apresentar o nosso convidado de hoje? Vou dar boa noite, Dan, tudo bem? Ai, desculpa, boa noite, Dan, boa noite, Nivanda. Boa noite. É que a gente está tão empolgado, a gente já está conversando há um tempo, a gente está tão feliz aqui que a gente nem lembrou disso. Gente, hoje a gente vai dar continuidade a essas pesquisas sobre o poder das histórias. E hoje a gente vai iniciar uma série de programas do Brindando com Histórias na área das terapias e técnicas de bem-estar. De que forma saber contar uma história pode ser uma contribuição para quem trabalha na área das terapias e das técnicas de bem-estar. Para iniciarmos esse projeto, ninguém melhor do que esse profissional incrível que já esteve conversando conosco sobre fitoterapia 2 vezes. Em nossa última conversa, ele nos brindou trazendo o significado dos nomes de algumas ervas, de algumas plantas, e com isso nos trouxe belíssimas histórias. Claro que na mesma hora nós pedimos que ele retornasse para conversar com a gente no Brindando com Histórias, sobre o poder das histórias na fitoterapia. Com vocês, Gilson Giombelli, professor da universidade, fitoterapeuta, aromaterapeuta, autor do livro Plantas Medicinais, seus nomes, contos e encantos, olha só, que ele fez em parceria com a Célia Longobardi e o Paulo Longobardi. Bem-vindo novamente, Gilson Giombelli. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos contar a história, né? O homem dos causos. Ô, Gilson, vamos começar a conversa, então. Os nomes populares das flores, das plantas, trazem histórias e significados bem curiosos, né? Uhum. E até expõe as particularidades de cada uma. Por exemplo, a gente pesquisou Comigo Ninguém Pode. A voz do povo está mais do que certa, né? Porque essa planta de folhas vistosas e brilhantes, tão usada em estabelecimentos comerciais para combater o mal-olhado, é perigosa e altamente tóxica, né? Porque tem cristais nas suas células e, quando ingeridos, fecham a traqueia e podem até matar, é isso mesmo? Sim, Comigo Ninguém Pode, uma plantinha que eu gosto muito de estudar, né? Estudei bastante plantas tóxicas, né? Você sabe que o Comigo Ninguém Pode, ele vai inchar a célula, né? Deixa a célula bem inchadinha, a ponto de estourar, né? Explodir, né? Então, quando você encosta nela, você quebra, ela dentro tem agulhas, né? E ela injeta um veneno chamado ácido oxálico, né? Que ele causa queimaduras terríveis, né? E injeta as agulhas com veneno, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque é uma planta potencialmente perigosa. Aliás, é a planta que mais dá intoxicação no Brasil, né? Porque ela está onde? Olha. Em escolas, em casas, né? Então, as pessoas têm acesso, né? Quem que tem acesso? As crianças, né? Crianças, geralmente, de 0 a 3 anos de idade, elas podem engatinhar, pegar essa planta, e eu já vi histórias, né? Agora que não é história mesmo, histórias mesmo, né? Reais, né? Da criança, por exemplo, quebrar a folha e passar no olho, né? Quase perder o olho, né? Porque é altamente cáustica, né? Ela queima, né? Ela causa queimaduras severas, né? Com ácido oxálico, né? Uau! Ô, Gilson, agora conta pra gente, então, já que a gente falou do nome, chamar Comigo Ninguém Pode, não é à toa, né? Não, com certeza. Não é só do mal olhado. Na verdade, é uma planta que você não consegue, você não pode com ela fisicamente. Não brinque com ela, porque você vai se queimar, né? Se você quebrar, por exemplo, com a mão, encostar, você vai ter queimaduras sérias com ela, né? Porque o ácido oxálico é muito forte, né? E ele, o Comigo Ninguém Pode, cheio de ráfides, né? Quer dizer, cheio de agulhas pontudas, né? Jogadas
e são injetadas na pessoa, né? Então, é uma planta bastante perigosa, né? Ô, Gilson, então fala um pouco para a gente sobre esse trabalho tão bonito que você tem de pesquisar os nomes das plantas. Como é que é isso? Conta um pouco para a gente. Eu gosto assim, eu gosto muito do latim e do grego, mesmo não tendo feito curso, né, específico de latim e grego, eu gosto muito de pesquisar sobre as palavras, né? Eu gosto de pesquisar sobre a etimologia, né? Justo o que é etimologia? É a raiz da palavra, né? O radical principal, o sentido, o significado daquelas palavras. E quando eu comecei a estudar a planta medicinal, eu comecei a ver que tinha, que aqueles nomes complicados que a gente não consegue entender, eles têm um nome ali, né? A gente pega, por exemplo, né, o capim-cidreira, né? O capim-santo, né? Por que capim-cidreira, né? Porque cidreira vem de citrum, né? Que é limão, né? Qual que é o nome científico do capim-cidreira mais conhecido? Chama Cymbopogon citratus, né? Vou colocar até no chat, né? Se o Tanael quiser subir aí, né? Sim, põe aí. Cymbopogon citratus, né? Citratus vem de citrum, que é limão, né? Então, você tem aí uma referência, né? O cheiro que lembra limão, né? Então, todas as cidreiras, né? Tem 5 espécies, né? Que elas vão lembrar sempre o cheiro cítrico. Não necessariamente com os mesmos efeitos, né? Mas elas têm um cheiro cítrico. A palavra quimbé, né? De Cymbopogon, né? Quimbé quer dizer canoa, barca, né? Pogon quer dizer cabeleira, né? Aí você vai dizer canoa, barca, o que tem aí, vê, Gilson? É que, se a gente lembrar o capim-cidreira, quando a gente corta, né? Ela tem a folha arqueada, né? Quando a gente tira a folha, né? A folha arqueada, a gente corta um pedaço, a gente coloca na água, ela flutua. Então, ela lembra uma canoa, ela lembra um barco, né? E a palavra pogon, né? Porque ela vem da raiz, né? Que toda em cabeleira, né? Que ela é uma grama, né? Então, você não tem uma raiz pivotante como uma árvore, né? Você tem uma cabeleira, né? Que aí vem o milho, vem a gente pega, por exemplo, uma que tem muito, né? Chrysopogon, né? Chrysopogon é uma espécie de uma planta que é fantástica, né? Que é o vetiver, né? Chryson, né? Quer dizer ouro, né? Pogon, cabeleira, né? Cabeleira em ouro, né? Então, ela tem as raízes, né? Que são douradas, né? Um dourado lindo, né? Então, é uma cabeleira dourada, né? Que lembra o ouro, né? Então, eu gosto muito de brincar, né? Com as palavras, né? Porque aí fica fácil, né? Da gente começar a brincar, né? Por exemplo, a nossa orelha, né? A gente pega a orelha da gente, né? E a gente vê que a gente pega, por exemplo, tem uma parte dela que é concha simba, né? Aí você fala concha simba, vem de quimbé, barca, canoa, né? Que ela é alongada, né? Então, se ela é alongada, lembra um barquinho, né? Uma canoazinha, ela começa e termina do nada, né? Então, você começa a brincar com as palavras, né? E você começa a relacionar. É uma forma muito gostosa de aprender, né? Ao menos eu gosto dessa forma, né? E o capim-cidreira, exatamente, né? Ela mesma, né? Cymbopogon. Cymbopogon citratus, né? E aí, depois, quando a gente pensa nas outras cidreiras, né? Todas elas têm uma referência, né? Ao cheiro cítrico. A gente tem a Melissa officinalis, né? Melissa, né, vem de mel, né, que a gente brincou primeiro, né, o diabetes mellitus, né, mellitus vem de mel, né, Melissa vem de mel, né, porque ela produz flores, né, flores que são ricas em mel, né, é uma planta europeia, né, por aqui eu só vi 2 vezes florida, né, mas as abelhas gostam muito dela, né, porque ela tem bastante mel, né, então Melissa officinalis, né, Gilson, o que é officinalis, né? Officinalis quer dizer oficial, né? O que é oficial, Gilson? É uma planta que já constou de alguma farmacopeia. Aí você vai dizer, o que é uma farmacopeia, Gilson? O Brasil tem algumas farmacopeias, né? Isso, aí é a Melissa officinalis, né? A foto dela, né? A farmacopeia é um livro, né? Eu brinco que é assim, é um livro de receita da vovó do farmacêutico, né? Tem todos os medicamentos oficiais constam dessa farmacopeia, né? Então, tem um modo de fazer, a forma correta de fazer, é a farmacopeia, né? Então, eu brinco que é o livro de receita da vovó, tem lá, por exemplo, o livro da receita da vovó tem lá, bolo de fubá, então tem os ingredientes, modo de fazer, como é que faz, direitinho, bonitinho.
A farmacopeia é mais ou menos parecida, né, com isso, né? Depois a gente tem a outra, né, que é o capim-cidreira de Santa Catarina, né, que é chamada Eleonoros muticus, né? Eleonoros muticus quer dizer uma grama sem fio, sem corte, né? É uma palavra, são duas palavras africanas, né? Eleonoros muticus, né? É uma cidreira que tem uma folha muito fininha, né? E ela não corta, você pode pegar ela que ela, tranquilamente você não vai ter corte igual a Simbupogon citrato, se você passar a mão, ela corta a tua mão. Então, é uma grama em formato de fio, né, a folha filiforme, né, que a gente fala forma de fio, né, onde ela não tem a folha afiada, né. Depois a gente tem uma outra que é a Aloysia trifila, né, a Aloysia trifila também é conhecida como isso, aí é o Eleonoros muticus, né, ela é bem fina, né, se a gente comparar com a grama, por exemplo, a gente vai ver que ela é um fiozinho somente, né. A Aloysia trifila é também chamada de verbena, né, porque a gente tem duas espécies de verbena, né, e ela, uma delas é a Aloysia trifila, também chamada de erva luísa, né, por conta disso, né. A Aloysia é uma referência, né, a uma homenagem que fizeram a Maria Luísa de Parma, né, e trifila, né, 3 folhas, né, três, fila, folhas, 3 folhas, né, ela dá no nódulozinho, né, ela dá sempre 3 folhas, né, são difíceis alguns nódulos que dá 2 folhas ou 4, sempre 3 folhas, né, por isso trifila, né. Depois a gente tem uma outra que eu gosto muito, de uma planta aromática, né, chama Lípia alba, também chamada de cidreira, ou também falsa melissa, né. Lípia alba é uma planta, tem uma homenagem aí ao Augusto Lippe, né? Quem era o Augusto Lippe? Era um cara que ele subiu, era um francês, né? Médico, botânico, ele subiu às margens do rio Nilo, né? E diz que ele foi assassinado, depois de 3 anos andando aí na beira do rio Nilo, ele foi assassinado, né? E aí fizeram uma homenagem ao Augusto Lippe, então vem Lípia com 2 P's, né? Lípia, isso, a Lípia alba tá aí. É uma planta, eu acho uma das plantas mais aromáticas que eu já tomei chá, né? E a alba, né? Porque quando ela tem essa folha craquelada, né? Quando ela fica orvalhada, quando bate o sol, ela fica esbranquiçada. E os galhos, vocês podem ver, ó, o galho fica esbranquiçado. Então, alba é uma referência às folhas que quando bate o orvalho, e os galhos que são mais velhos, eles são mais esbranquiçados, né? Lípia alba. Então, são as 5 cidreiras, né, que a gente tem. Então, eu gosto muito das cidreiras, né, porque elas têm um cheiro aromático, né, embora elas tenham propriedades diferentes uma da outra, é importante conhecer. Tem umas que são, a Lípia alba, por exemplo, ela tem variedades que chegam a ser estimulantes, né, não calmantes, né, as pessoas acham que são calmantes, né. A calmante, por exemplo, a Melissa officinalis, bastante calmante, né, é uma das melhores aí, no caso, para sossegar o espírito, né? Só não consegui a foto da Aloysia alba. A Aloysia, ó, vou colocar para o seu nome científico, Aloysia trifila. Trifila, essa eu não consegui achar. Trifila, né, porque vai com Y, né? As escritas, às vezes, são meio... quando você coloca o nome ali, se você não coloca corretinho, né? Às vezes, para pesquisa, não fica tão legal, né? Não tão fácil, né? Agora achei ela aqui. Você vai ver que no caule, onde tem o caulezinho dela, o nozinho, né? Você tem 3 folhas, né? Tem alguns galhos que tem 4 folhas, mas é muito pouco, né? Geralmente, tem alguns galhos da planta que tem 4 folhas, mas todos eles têm 3 folhas, né? A Aloysia trifila, né? Também chamada de verbena, né? A gente tem de verbena, a gente lembra, tem uma planta chamada Cordia verbenácea, né? Cordia, né? Cordia porque vem de cordos, né? Cordos foi uma homenagem, né? Isso, essa é a Aloysia trifila, né? Se você olhar o nozinho, logo abaixo da flor, você vai ver que tem 3 folhinhas ali, né? Atrás a gente consegue, para cima da flor, a gente consegue ver também 3 folhas no nozinho, né? Estamos falando da Cordia verbenácea, né? Verbenácea, né? A Cordia verbenácea é o nome científico da erva baleeira, né? Gilson, baleeira, parece baleia, né? Isso, né? Isso mesmo, né?
Os caiçaras diziam que essa planta era tão poderosa igual a baleia, né? Não sei por que baleeira, né? Porque, na verdade, essa planta é um anti-inflamatório poderoso, né? E o pessoal usava ela para tratar machucados de peixes, né? A gente sabe que tem alguns peixes que têm ferrão, né? Ou dentes, né? Então, quando aconteciam acidentes, o pessoal se tratavam, né, com a Cordia verbenácea, né? Então, cordus, né, era um nome de um botânico, verbenácea, né, verbena, né, e áceo é similar a, é isso, erva baleira, aí com os frutinhos, né? Ela tem um capítulo floral, né, o que dizer, ela tem um cacho no final, né? Então, é uma flor aí que tem, já vou lembrar o termo técnico, né? Ela tem um cacho, eu vou lembrar o nome disso, né? O nome técnico. E o cachinho de flores, né? Ele dá frutinhos vermelhos. Aí, esse frutinho vermelho dentro tem uma sementinha, da Cordia verbenácea, erva baleira. Que incrível! Que bacana! Gilson, diz uma coisa pra gente. Durante a Idade Média, a mulher curandeira tem um grande destaque. Mas, infelizmente, taxada de bruxa, feiticeira. Você poderia falar para a gente sobre as poções do amor? Poções do amor eu vou ficar devendo, né? Mas a gente pode pensar que tem algumas ervas, né? Algumas ervas que, na verdade, elas trazem, né? Elas trazem benefícios, né? Quando a gente pensa em plantas estimulantes, né? Elas podem ser, elas melhorar o instinto sexual? Sim. Melhorar a libido? Sim, né? A gente pode imaginar isso, não pode? Né? A gente está brincando, né, com uma em especial, né, que é a pifáfia, né? Que lembra, né, que vocês começaram a brincar, né, com a mandrágora, né? Ela é uma planta muito especial, né? Porque ela vai, inclusive, aumentar a parte de libido, né? E ela lembra uma figura humana, né? Agora, quando a gente pensa na Idade Média, né, me faz lembrar de uma planta, né? Chamada Hipérico perforatum, né? Hipérico perforatum, ela era uma planta muito usada na Idade Média, né? E aí tem umas coisas interessantes, né? Que eu estava contando para vocês, né? Vou contar agora para o pessoal que está nos assistindo, né? Hipérico quer dizer hiper e eikon, né? Hiper, né? Porque você é sobre, né? E eikon é imagem, né? Ou foto, né? Então, essa planta, o pessoal colocava sobre as imagens. De qual imagem? De qual santo em especial, né? Comemoravam o santo no mês de junho, né? São João, logo se chama erva de São João. Bom, né? São umas plantas que geralmente florescem na época de São João, né? Então, a gente tem algumas aqui no Brasil, por exemplo, também, né? Que elas florescem no mês do santo, né? São chamadas de erva de São João. Tem que tomar muito cuidado, né? Essa planta, ela é usada para depressão. E aí, essa coisa de enfeitar o santo, ela tinha uma coisa especial, um objetivo especial, né? Diziam que essa planta protegia dos demônios, né? Eu falo assim, bom, tratar da depressão é tirar um grande demônio, ou demônios, né? Grandes demônios, né? E aí, o hipérico é isso, a flor amarela. E olha que coisa interessante. Obrigado até por buscar essa florzinha, né? Vocês sabem, se eu pegasse essa florzinha amarela e esmagasse entre meus dedos, como é que fica manchado os meus dedos? Que cor fica? Você vai dizer amarelo. Não fica amarelo, fica vermelho. Né? Porque vermelho? Né, o princípio ativo que tem no hipérico, que vai ser um antidepressivo, quando você esmaga e entra em contato com o oxigênio, ele vai oxidar e mancha os dedos de um vermelho que vocês não fazem ideia. É lindo, né? A primeira vez, porque eu sou muito curioso, né? Aliás, nem parece, né, que eu sou curioso, né? Quando eu vi o hipérico florido, né? A primeira vez, falei, hipérico, olha que lindo, né? Lá dentro da Universidade Federal de Lavras, né? Eu fui lá e belisquei a flor e esmaguei, né? Para sentir o cheiro, né? E aí, quando esmaguei, eu falei, oi? Como é que essa história manchou meus dedos de vermelho? Eu fui lavar, que lavar? Fica manchado, né? Fica manchado de vermelho, né?
E aí, claro, óbvio, lembra o sangue do santo, né? Mas contar a história da Idade Média, né, para vocês, porque essa planta também era usada, né, para ornamentar, né, as portas das casas, né? Eles colocavam ao redor das casas. E aí começaram para proteger dos demônios, né? E aí, nessa história, né? Então, você tem uma casa nova, né? Olha lá, você vai casar, né? A mulher era suscetível ao demônio. Olha que coisa legal, né? Então, assim, a mulher tinha os demônios que invadiam o corpo dela. Olha que coisa louca, né? Olha. E aí, é por isso que foi a maior parte das... Quem que foi para a fogueira, né? Foram as mulheres, né? Aí você imagina assim, a mulher menstruava, tinha TPM, era o demônio que entrava, né? Olha que coisa louca, né? Alteração emocional, né? Porque você imagina, depressão, né? A pessoa fica apática, né? Já que entra o demônio, né? Então, é nessa idade, nessa época, né, que surge a história do homem carregar a mulher. Se um dia alguém perguntar para você, de onde surgiu? Olha, lembra do Hipéricon, que vai lembrar, né? Então, eles ornamentavam as portas. E aí, para entrar dentro da casa, o homem, que o diabo não entrava, né? Não conseguia nada, não conseguia alterar o homem, né? Então, o homem carregava a mulher para dentro de casa, com aquela história assim, entra primeiro com o pé direito, né? Com a porta ornada lá, protegendo com o Hipéricon Perforatum, né? Que ele protegia dos grandes demônios, né? E Perforatum, dessa planta, é porque, assim... A folhinha, né? Aliás, quando eu plantei a primeira vez o Hipéricon, eu fiquei meio chateado, né? Falei assim, que porcaria, né? Me falaram que dava para ver contra o sol, né? Dava para ver as folhinhas do Hipéricon com as vesículas de óleo essencial, né? O sol passava, né? E você conseguia enxergar do outro lado, né? E não era exatamente assim, né? Mas um belo dia, peguei a folhinha, olhei contra o sol, não enxerguei nada, né? Eu falei, bom, mas se eu pegar o meu celular e fazer uma foto, né, vou ampliar, né, vou fazer a foto contra o sol, consigo enxergar isso? Sim, eu consigo enxergar. Depois eu fiz umas fotos lindas, né, da flor, da folha do Hipéricon, né, mostra todas as vesículas de óleo essencial, né, as vesículas são entre as células, né, e aí passa a luz solar e você consegue ver. Perforatum quer dizer perfurado, né, transpassado, né, então passa aquela imagem da claridade, né. E aí eu comecei a tirar algumas fotos, assim, de óleo essencial em folhas, né, nessa mesma brincadeira, né, que eu nem tinha aprendido a fazer isso, né, aprendi sozinho, instinto, acho, né, uma intuição, né, de ver se realmente, ampliando, não conseguia ver essa coisa da folha toda perfuradinha, né. Então, umas coisazinhas da Idade Média, né, Hipéricon Perforatum, né, aquele que é sobre imagem, né? Além do imaginado, né? Por conta dessa coisa da proteção. E aí eu sempre brinco, né? Que a depressão realmente é um grande capeta, né? Então, o Hipéricon protege aí dos capetas, né? Dos capetas da depressão, né? Que fique bem claro, né? Deve ter salvado muita gente, né? Pena que eles não tomavam muito chá, pelo jeito, né? Ou se tomavam, né? Não conseguiam ver muito, né? Quem não melhorasse muito, eles desciam no pau, no sarrafo, né? Ô Gilson, fala pra gente, olha, na cultura indígena a gente encontra muitas lendas, né, sobre plantas do nosso país aqui, né, Guaraná, Vitória Régia, mandioca, o açaí, e os indígenas que transmitiam a importância da nossa flora, especialmente na região norte. Fala um pouco para a gente sobre a riqueza dessa flora amazônica, né? E se puder contar alguma dessas histórias aí do Guaraná, da Vitória Régia, mandioca, açaí. Vamos começar assim, a Amazônia, né? Vocês sabem que a Amazônia, né? Muita gente pensa de Amazonas, né? A Amazônia é uma palavra indígena, né? Que quer dizer o ruído das águas, né? Olha que coisa linda, né? Eu sempre brinco, eu gosto de falar para as pessoas, né? Quando você pega um delta de um rio, né? O que é um delta, né? Delta é triângulo, né? Se vocês olharem o delta do Rio Amazonas, vocês vão ver que é coisa louca, né? O delta do Rio Amazonas, de uma margem à outra, tem quase 200 quilômetros de água, né? Será que 200 quilômetros de água, de largura, né? Tem algum barulho, algum ruído das águas, né? Com certeza tem, né? E eu sempre gosto de brincar, né, que nessas águas, né, surgem as pororocas, né? Sabe o que é uma pororoca, né? É a água, né, do mar que vai represando o rio, né?
e ela vai subindo, né? E, de repente, as ondas, né, elas começam em direção à nascente, né? E produz um grande barulho, né? Porque a palavra pororoca, no indígena, quer dizer grande estrondo, né? Mas é dentro dessa área da amazônica, né, que a gente conhece o Guaraná, né? O Guaraná, né, tem o nome científico, né, chama Paullinia cupania, né? A Paullinia cupania, olha que lindo aí, né? Eu falo sempre que meu sonho é um dia tirar foto dos olhinhos do Guaraná, né? E vou colocar na capa de um livro, com certeza, né? Porque isso é lindo, né? Quando a gente olha as lendas do Guaraná, né? É lindo, maravilhoso, né? Então, a palavra Paullinia cupana vem de Guaraná, né? Porque era a palavra que os índios usavam, né? Cupana e Guaraná, né? A palavra uará, né? Quer dizer o que tem vida, né? E é gente, né? O que tem vida e gente, são duas palavrinhas, né? E a palavra na, igual, né? Semelhante, né? Então, é igual ou semelhante aos olhos de gente, né? Olha que coisa linda, né? Não é isso? Parece os olhos, né? Tá contando uma das lendas, né? Quando eu vi a primeira vez uma das lendas, né? Eu achei lindo, né? Porque falavam que eram 3 índios, né? Então, era uma índia e 2 irmãos, né? E os irmãos nunca têm ciúmes das meninas, né? E aí, eles eram muito ciumentos, né? Diz que a menina cuidava lá do local sagrado, onde os índios cultivavam as plantas sagradas, né? E um belo dia, quando ela estava no trajeto, né, para ir para esse local sagrado das plantas sagradas, né? Ela foi tocada na perna por uma cobra. Eu brinco assim, realmente era uma cobra, né? Uma cobra imaginária, né? E ela ficou grávida, olha que coisa legal, né? E aí os irmãos expulsaram ela desse local. Mas antes de ser expulsa, ela plantou em homenagem ao filho uma árvore, né? Para homenagear o filho. E um belo dia, quando ela contou para o filho quis conhecer essa árvore. E os 2 irmãos mataram, né? Mataram o menino. E aí a índia, a mãe, né, com o menino no colo, né, ela tira o olho esquerdo e ela planta, né? E de lá sai o guaraná ruim, né? Quando ela tira o olho direito, né, e ela planta, sai o guaraná bom, né? Tanto que a palavra guaraná, né, quer dizer também aquele que fortalece, né, aquele que traz vitalidade, né? Então, era uma força, né, para recuperar, né, a força dos índios, né? Então, até hoje é usado para reforçar o organismo, né, usado aí o Guaraná. E tem lendas, assim, lindas, né, quando vocês forem ler a história do Guaraná, né, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais, né, tem vários detalhes, né, que a gente nem sempre lembra tudo de cabeça, né, mas é muito lindo ver as lendas do Guaraná, né. É uma das lendas que tem na Amazônia, né. Muita gente não sabe, né, fala mandioca, 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 né, as pessoas falam assim, o que quer dizer mandioca? Nunca se perguntaram, né. Eu sempre gosto de brincar, né, porque quando eu vi, né, a palavra mandioca, né, eu falei, puxa, né, olha que coisa linda, né, mandioca vem de manioca, né, oca eu lembro, né, igual bertioga, né, bertioga é britioca, né, olha lá, bertioga quer dizer casa da tainha, né, porque aliás, dizem que tinha muita tainha, né, tá vendo? Era ainda tem. Ainda tem? Tem o Festival da Tainha lá em Bertioga, ali no litoral. Né? Então, assim, a britioca, né? Só que em português, olha lá, coisa de português. Os índios falavam britioca, eles entenderam bertioga. Olha que coisa legal. A palavra mandioca, né, vem de manioca, né? Mani, por quê, né? Mani era uma menina albina, né? Uma índia albina. E a gente sabe que o albinismo, né, ele traz sempre muitas doenças, né? Ou a pessoa tem uma propensão a doenças, né? Quando você descasca a mandioca, né? Você pode ver que ela é torneada, né? E ela tem umas dobrazinhas que lembram, né? As dobras da perna, né? Da perna branca da Mani, né? Porque a Mani morreu, né? Ela foi enterrada dentro da oca, né? E aí, de lá, dessa cova, né? Nasceu o pé de mandioca, né? Então, manioca, né? Olha que coisa linda, né? Uma planta brasileira, né? Que a gente aprendeu a usar por aqui, né? Por conta dos índios, né? Então, cultura indígena, né? Aliás, tem muita coisa de índio, né? Que a gente conhece, né?
A gente tem hoje em dia, por exemplo, a unha de gato, né? A unha de gato é por conta dos índios, né? É uma planta que é chamada de Uncaria tomentosa, né? Uncaria quer dizer unha, né? Unha de gato, né? Por isso que o que ela tem? Um espinho retrátil. E tomem cuidado, não é a unha de gato dessa que dá em muros, né? Porque essa que dá em muros chama Ficus pumila e não Uncaria tomentosa, né? E essa é muito venenosa, né? A unha de gato que vem da Amazônia, né? É ela que é a medicinal. E é a casca, não é a folha, né? Essa unha de gato, né? Uncaria tomentosa porque ela tem muitos pelos, né? Tomentoso, né? Tomentoso quer dizer cheio de pelos, né? Quando a gente pega, por exemplo, eu brinquei aqui que me perguntaram se eu ia trocar um Audi por pé de manjericão, né? Eu falei que eu não sou besta, né? Se me derem um Audi, eu pego o Audi, vendo ele e compro muitos manjericões, né? Aqui eu tenho 2 manjericões, né? Que, aliás, o nome científico chama óssimo. É isso, olha aí a unha de gato, né? A unha de gato, né? Tá aí, a unha, né? Ela tem a unha bem retrátil, o espinho retrátil. Aliás, dessa unha de gato, você puxou, essa aí não é a Uncaria tomentosa, essa é a Uncaria guianensis, né? Guianensis que vem lá das Guianas, né? Ela é de lá, originária de lá, né? Ela tem um espinho mais arqueado, né? E aí você fala assim, você já viu? Eu nunca vi, né? Eu só vi... estudei por livros, né? Ainda não fui para a Amazônia. Um dia eu quero ir lá para tirar foto dessas plantinhas, né? Junto com a unha com o olho do Guaraná, né? Guaraná. Eu carrego as malas para você, tá? Ah, sim, a gente vai junto. Não carrega as malas do outro, né? Enquanto você paga metade, pago metade, né? A gente dá uma... A gente tem aqui o manjericão sagrado, né? Chama Ossimum, já vou falar do significado deles, né? Ossimum sanctum. Manjericão sagrado, sanctum, tem alguma coisa a ver? E esse aqui é o Ossimum gratíssimo, né? Se a gente pega a folha desse daqui, a gente sente que ele está cheio de pelinhos, né? Vocês conseguem ver que está esbranquiçada, né? Ela tem uma folha aveludada, então ela tem uma folha, o que, Gilson? Tomentosa, né? É uma folha cheia de pelinhos, né? De tricomas, né? Essa daqui, do manjericão sagrado, ele tem uma folha que é glaba. Ela é áspera, mas não tem pelinhos, né? Ela é só áspera. A folha glaba, a gente vai lembrar, por exemplo, Comigo Ninguém Pode. Tem uma folha glaba, né? A gente toca nela, parece um courozinho, né? Esse aí que você mostrou é o Ossimum basilicum, né? Sabe o que quer dizer basilicum? Erva real, né? Olha que coisa legal. A palavra ossimum vem de osme, perfumado, cheiroso, né? Olha lá, esse aí teria um nome científico assim, Ossimum basilicum, né? O que quer dizer Ossimum basilicum? Erva real, cheirosa, perfumada, né? Olha que coisa legal. Então, o Ossimum, né? Que nem esse aqui, Ossimum sanctum, né? Então, a gente teria o quê? Uma erva, né? Perfumada, cheirosa e santa, sagrada, né? Porque sanctum é sagrada. Tanto que os indianos, né? Chamam essa planta de tulsi, né? Justo o que quer dizer tulsi, né? O único. Olha que coisa legal, né? Eles acham que essa planta é muito sagrada. Eu gosto muito, né? Porque vou tirar aqui, tem um cheiro assim, cítrico, picante, levemente picante, mas é muito aromático. Eu gosto de fazer um suco, né? Um suco de abacaxi com essas folhas, né? Vocês não fazem ideia. É um suco que eu chamo de suco antidepressivo, né? Porque o abacaxi, eu não sei se vocês sabem, né? Abacaxi quer dizer ivacati, né? Quer dizer fruto cheiroso, ou fruto que fede, né? Porque é um fruto com cheiro forte, né? E os índios chamavam de avacati, né? Fruto com cheiro forte, ou fruto com cheiro fedido, né? Um cheiro forte, né? O abacaxi, ele tem a bromelina, né? A bromelina libera muita proencefalina, libera encefalina, né? Que é uma substância que vai trazer para a gente uma sensação de bem-estar. E é uma substância analgésica, né? Quando a gente mistura junto com o Ossimum sanctum, né? Ele tem uma substância chamada eugenol, que tem no cravo, por exemplo, na canela, no manjericão, tem no manjericão cravo, né? A gente tem uma substância chamada de eugenol, que é um antidepressivo fenomenal, né?
Então, a gente mistura junto com o abacaxi, a gente faz um suco, puxa, dá um suco antidepressivo, né? Dá um suco que tira dores, né? É maravilhoso, eu gosto muito, né? Então, manjericão sagrado. Eu gosto de comer. A gente fica meio abobado, né? A gente fica meio alegre, né? Faz inveja. Que ótimo. Por isso que a gente troca um áudio por manjericões, né? A gente vende o áudio e compra vários manjericões. Mas o manjericão você pode comer os dois. Pode. Só que esse aqui não é tão gostoso, não é tão saboroso, porque ele vai ter um cheiro bem forte de cravo, né? Então ele é bastante aromático, né? Bastante cheiroso, mas ele tem um cheiro um pouco mais forte do que o outro, né? Ele é mais, ele não é tão picante, mas ele tem um cheiro bem forte de cravo. Pode ser usado. O que o pessoal usa no tempero, qual dos dois que é? O que usa no tempero, o mais comum é o Ocimum basilicum. Esse é o cravo. Esse aí é o cravo. Esse aí ele chega a 2 metros de altura. O Ocimum sanctum, né, ele chega a mais ou menos 1,5 metro, 2 metros também, de altura. E o basílico, ele é mais corriqueiro, ele dá um pouco mais menor, né? É esse comum que a gente compra. E o basílico, ele também tem variedades, né? Tem aquele de folhas pequenas, né? Tem das folhas grossas, grandes, né? Eu tenho um sítio, acho que tinha umas 8 ou 10 tipos de manjericões, né? São muitas variedades, mas tem mais de 30 tipos de manjericões. É a coisa mais linda de ver. E todos eles são aromáticos, um com cheiro mais fortes, menos fortes, né? Mas são muito gostosos, né? Eu gosto muito do Ocimum seloi. Agora, de cabeça, não lembro o que quer dizer seloi, né? Mas ele tem uma folha que é parecida com erva doce. Ela tanto que chama alfavaca anis, né? É aromático pra caramba, é gostoso pra caramba, cheiroso pra caramba. É muito usado para temperar saladas, temperar peixes, né? Ele é maravilhoso. Eu gosto muito do Ocimum seloi, né? Como tempero. A Helena falou que é muito bom no molho de macarrão. Ah, sim, manjericões, né? Os italianos usam. Né? Na pizza margherita também vai manjericão, né? Eu tenho um amigo que é italiano, né? Ele prepara molhos de tomate, só que assim, ele demora 2 dias para preparar o molho, né? Ele gosta muito de colocar manjericão nesse molho. E realmente o molho é divino, né? Quando eu recebi um pote uma vez, quase que eu falo para ele, né? Pode trazer de balde, que eu não vou ficar chorando, não. Você coloca... Ele fala assim, é para temperar uma salada, né? Falar assim, realmente uma salada, né? Eu falava assim, pãozinho, delícia, pãozinho. Deixa as massas para lá, né? Mete o molho no pão e manda bala, né? Uma delícia, né? Um molho divino, né? E tinha bastante manjericão. Eles gostam muito do manjericão, né? Tem um manjericão que eu estou olhando aqui, tem o manjericão italiano, que chama. Isso, ele tem uma folha maior. Uma folha mais bonita. Assim. Eu não consegui pegar a foto desse aqui. Chama Ocimum basilicum também. É a variedade da folha grande, né? Tem vários. Vocês vão encontrar muitos manjericões, né? Tem muito manjericão. Né? Tem um manjericão alfavaca, né? Chama. Alfavaca, esse aqui, ó. É o Ocimum gratíssimo, chamado de alfavaca, alfavacão, alfavaca cravo ou manjericão cravo. É todo esse daqui. Então, é um dos manjericões, né? Mas tem alfavaca anis, por exemplo. Então, alfavaca também é um Ocimum, né? Uhum. Tem vários aí, né? E teve uma coisa aqui das plantas, né, das indígenas, tem a Vitória régia, que eu tenho até uma foto dela aqui. Deixa eu pegar. Tem uma folha gigante, né? Exatamente. Fora que é linda, né? Tem umas... Isso. Só que ali as folhas são pequenas, né? Os discos dessas folhas, elas atingem um diâmetro de 2 metros. Isso aí é mentira, tá? Não cabe o menino em cima da folha, que ela afunda. Mas é comum ter pássaros em cima, né? Ela não suporta um ser humano, porque a folha, ela não é tão resistente, né? Ela acaba afundando. E você sabe que eles usam, né?
a parte das raízes, né, dessa planta é muito comestível, né? Então, as pessoas arrancam, né, para comer, né, essa parte. É usada como, hoje em dia o pessoal chama de punk, né? É uma planta alimentícia não convencional, né? Uhum. Aliás, Vitória Régia, né? Olha lá, Vitória Régia, Rainha Vitória. Quem que é a Rainha Vitória? Opa. Opa! A gente tem a Rainha Vitória, né? Opa! Toma uma água. Manjericão aí. Comeu Tá manjericão demais. Comeu. Troquei o áudio, né? Me ferrei, tá vendo? Tá vendo? A Rainha Vitória, né? Então é uma homenagem, né, de uma planta amazônica, né? Vitória Régia amazônica, uma planta, isso, tá vendo? Ó, essas folhas ainda são pequenas, né? É uma planta que foi feita homenagem à Rainha Vitória, né? A gente poderia homenagear aqui, sei lá, alguém muito importante, né? Sei lá, a gente teve aí uma aulinha primeiro de poesia, né? Poesia Gilson Régia. Manuel de Barros, né? Não é isso? Era alguém da Amazônia, né? Que fazia poesia, né? De Amazônia. Isso, a gente podia homenagear o Manuel de Barros, né? Certo? Mas podia ser o Gilson Régia. Podia ser até um botânico brasileiro, né? De importância, né? Mas foram homenagear a Rainha Vitória, né? Tá vendo? São uma coisa, né? Ô, Coisas Gilson. do Brasil. Oi. Gilson, vou falar uma coisa bem curiosa, que é sobre as plantas que têm a forma humanoide. Esse tema veio novamente à baila, vamos dizer assim, com o Harry Potter, né? O Harry Potter, que tem cenas, inclusive, que acontecem a mandrágora, né? Acho que no Harry Potter 1 tem a mandrágora, que é aquela planta que, segundo a lenda, ela grita muito na hora que tem um grito ensurdecedor, emite um som ensurdecedor na hora que sai da terra, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas plantas que têm a forma humanoide. Você tem alguma curiosa para mostrar, para falar? Ah, tem aí, né? Pode subir aí, que é bem interessante, né? Vamos começar a falar assim, característica humanoide, né? Vem de humano, né? Olha lá, ó. Essa aí é a Pifáfia paniculata, né? Pifaf, com 2 Fs, né? A gente, na verdade, do latim, a gente lê fáfia, né? Fáfia paniculata, né? Panícula, porque essa flor, ela dá um tufinho, né? É um tufo, né? Panícula quer dizer tufo, né? Então, ela tem uma florzinha em formato de tufo, né? Essa plantinha aí, né? A gente tem uma característica humanoide, né? Se vocês observarem, a parte alta, a gente tem a cabecinha, né? Aí depois temos 2 braços e as 2 pernas, né? E aí, a gente tem assim, o que é a característica humanoide, né? Humano, né? Que a gente já sabe, oide é similar a, né? Similar a um humano. Dentro da teoria das assinaturas, Gilson, o que é a teoria das assinaturas? Antigamente, não se tinha o conhecimento que se tem hoje, os instrumentos que se tem hoje, né? Para fazer uma extração e fazer uma análise do que foi extraído dentro da planta, né? Então, eles diziam assim, os deuses imprimiram algo na planta para lembrar ao homem que aquela planta é bom para aquilo, né? Como a gente vê essas plantas que elas têm característica humanoide, né? A gente pode lembrar, por exemplo, do ginseng siberiano, do ginseng chinês, né? Os ginsengues, né? Eles também têm uma raiz com característica humanoide. São plantas que elas reforçam o organismo todo. A Pifáfia, por exemplo, a gente fala que é uma planta, né, com características aí, que ela que ela é adaptógena, né? Ela reforça o organismo como um todo, né? Mas ela reforça em especial o sistema nervoso e muito a memória, né? E é boa, inclusive, para a parte de quando a pessoa tem alguma fragilidade, alguma fraqueza, né, na parte sexual, a Pifáfia é boa, né? Então, a gente tem aí uma planta que é muito boa para o organismo em geral, né? E ela tem uma ação antioxidante, né? Então, a gente até brinca, né, que tem uma outra fotinha ali, né, se o Daniel quiser subir, né?
a gente Sim. vê que tem até o pintinho ali, né? A gente fala assim, tem até o pênis, né? Só para imaginar a brincadeira. Bom, se tem um pênis, é bom para isso também, né? Tá vendo? Ó? Ela é boa para a parte aí de instinto sexual, né? Apetite sexual, né? Que a gente quiser chamar, né? Epifáfia paniculata, isso, ela mesma, né? Então, a gente tem umas plantas que reforçam o organismo como um todo, né? As pifáfias fazem... A epifáfia... a gente tem aqui no Brasil, a gente tem a epifáfia aglomerata, a epifáfia paniculata, são plantas nativas aqui do Brasil, né? E a gente tem uma outra que é a epifáfia irisinoides, né? A gente tem várias epifáfias, né, que são boas aí para essa coisa de reforçar o organismo. Se arrancar a planta, eu acho que ela deve gritar de alguma forma, né? Só que acho que a gente não consegue ouvir os gritos, ao menos toda vez que eu arranquei, eu nunca ouvi gritos, né? Pode ser que a gente não preste muita atenção, né? A próxima vez que eu tentar arrancar, eu vou tentar ouvir, né? Ver se tem algum grito da alma, né? Dessa plantinha. Ô, Gilson, mas essa tem é a mandrágora. História. Ai, que bonitinho. É um humano sentado, olha que coisa legal. Fica bonitinha. Ela é bem... na verdade, deve ser trabalhadinha essa aqui, né? Uhum. Ô, Gilson, mas tem muita pesquisa que fala sobre os sentimentos das plantas, não é? Sim. A gente está brincando, mas realmente tem. Outro dia a gente precisaria lembrar que já faz algum tempo que a gente até comentou numa live, não é, Toniel? Sobre uma pesquisa que foi feita, onde um aluno de uma determinada escola que maltratou uma planta, não foi isso? Isso. No dia seguinte, Tem um livro chamado A Vida Secreta das Plantas, né? Você sabe que o pessoal faz análise, né, de estímulos, né, de plantas, né? Colocaram um detector de mentira, né, na planta, né? E aí chegava perto com um isqueiro, por exemplo, para queimar a folha, né? E aí acionava o aparelho, né? Se vocês quiserem, tem no YouTube, tem uma série que é linda, né? São 6 episódios, A Vida Secreta das Plantas. E tem o Reino das Plantas também, que eu gosto muito. Você sabe que tem o Reino das Plantas, fala lá do Jardim Botânico de Kew, né? É um jardim botânico lá na Inglaterra, que tem um monte de plantas, né? E eles mostram, né, que o eucalipto, por exemplo, quando ele começa a ser atacado pelos pulgões, ele libera um óleo essencial para avisar os galhos vizinhos que ele está sendo atacado. Então, ele começa a estimular a produção de substâncias, né, que vão tentar se defender daquelas pragas, né? E no caso do eucalipto, é uma coisa interessantíssima, né? Porque um galho libera o cheiro, o outro galho consegue detectar aquele cheiro que está sendo liberado, ele começa a liberar também. E não só isso, né? Os galhos da mesma árvore vão liberar substância, mas os eucaliptos próximos também produzirão substâncias iguais. E o que elas chamam, né? Eles estão chamando a joaninha, né? Porque a joaninha, ela come mais de 100 pulgões por dia. Então, o eucalipto consegue chamar a joaninha, até que não chega. A joaninha vai liberando aquela substância, e a substância avisa a joaninha para vir predar, quer dizer, destruir, matar o pulgão, né? Então, as plantas, elas têm essa capacidade de produzir, né, substâncias, né, que conseguem avisar. A gente já sabe, por exemplo, tem uma substância, né, que é chamada de jasmonato de metila e outra salicilato de metila, que é um pouco aquele cheiro vou falar da pomada de atleta, né, para não falar fazer propaganda de ninguém, né, mas ela tem um cheiro forte, né, de cânfora, né, jasmonato de metila e salicilato de metila. Essas duas substâncias, elas são produzidas para avisar as plantas vizinhas que elas estão sendo atacadas. E aí elas começam a produzir substâncias para se defender, né? Então, se vocês quiserem ver, né, tem o Reino das Plantas, o mundo, a vida secreta das plantas, né? É lindo, né? O mundo das plantas é lindo, né? Vocês podem assistir, tem um que é dublado, é muito bonito. Ele vai mostrar essa relação das plantas, né, com o meio, né? Como que a planta produz substâncias para se defender, né? Eu gosto muito dessa ideia porque
mostra para a gente, né, que as plantas, elas se relacionam com o meio. A gente pode até achar que não, mas elas se relacionam. Por exemplo, se a gente pega, por exemplo, uma maçã, né? Pega uma maçã e olha, você vai no mercado. As maçãs têm toda a mesma coloração na casca? Não. Por que elas têm uma coloração mais vermelha, mais intensa, e a outra é branquinha, né? Isso foi tirado da mesma árvore. Uma estava no sol e a outra estava na sombra. O que estava na sombra não produziu substância vermelha para se defender, né? Porque são substâncias chamadas de... eu já vou lembrar o nome da substância, né? São as antocianidinas, desculpa. Antocianidinas, né? Antos quer dizer flor, né? E cianos quer dizer azul. É um grupo de pigmentos que estão azulados e roxeados, né? A gente tem, por exemplo, na jabuticaba, a gente tem nas amoras, né? Essas substâncias, né? Ela é produzida, né, para se defender para não ser queimada do sol, né? Então, o fruto, ele vai produzir a substância como se fosse um protetor solar, né? Porque a planta não sai correndo, né? Não pega um guarda-chuva para se proteger do sol. Ela não tem um guarda-chuva para se proteger da chuva, né? Como a Tânia estava falando, não tem tá ventando. Como é que a planta se defende? De alguma forma, ela tem que se defender, né? E a estratégia química, muitas vezes, ela está presente, né, nas plantas. Então, você fala assim, mas todo fenômeno tem substância química na planta? Não necessariamente, mas muitas vezes tem substâncias. A gente estou vendo a Taniel tomando café ali, né? Água. Água, não é café. Não, é água. Mas já tomei o café, numa canequinha do Florescendo Ser aqui. Fala que é café. Café tem cafeína, né? Amargo, né? Não é isso? Uhum. Né? As pessoas não sabem extrair os polifenóis, né? A cafeína é produzida, né? Por conta... o amargo é produzido geralmente para desestimular a utilização, a desestimular o inseto a comer, a desestimular o ser humano a comer. Por exemplo, a gente não gosta de comer substância amarga, né? São poucas as pessoas que amargam, mastigar, né? Por quê? Porque os amargos, eles protegem a planta, né? Vai dizer assim, eu tenho mais chance de me defender, né? É uma forma de viver mais facilmente, né? Que são poucas as pessoas que suportam, são poucos os insetos que suportam os amargos, né? Então, a gente tem uma relação, sim, né, com as plantas, com o meio, né? E elas vão se adaptando, né? E, aliás, uma coisa maluca, né? Quando a gente vai estudar moléculas, né? A gente percebe que, assim, as moléculas, elas têm uma evolução. Você vai falar, como assim, Gilson, né? A gente vai pegar, por exemplo, os terpenos, né? Dentro dos terpenos, a gente tem os monoterpenos, a gente tem os diterpenos, a gente tem os sesquiterpenos. Então, começa com os terpenoides, né? Os terpenos, eles são substâncias muito simples. Os diterpenos são um pouco mais complexos. Os monoterpenos, desculpa, o monoterpeno um pouco menos complexo, um pouco mais complexo, o diterpeno um pouco mais, o sesquiterpeno, e aí vai. Os terpenos, eles vão evoluindo. Como é que eles evoluíram? Quando surgiu os insetos. Então, a gente tem que ter uma comunicação mais refinada com os insetos, ou que é uma coisa mais específica, né? A gente vai ver, por exemplo, o manjericão. A gente vai ter sempre os mesmos insetos polinizando. Como é que eles chamam os insetos? Com o cheiro. Então, tem que ter um cheiro mais refinado. E aí, a molécula também, ela se torna mais complexa e ela evolui. Olha que coisa louca, né? As plantas vão se adaptando, né, ao meio que tem, né? Então, qual que é a necessidade, né? Elas vão evoluindo, né? E óbvio que a gente vai se aproveitando disso, né? A gente vai tendo substâncias que são tiradas, né, para a parte medicinal, né, para a parte de prevenir doenças, ou até para curar determinado tipo de doença, né? Que interessante, que legal. Muito bacana, Gilson. Gilson, diz uma coisa para a gente. Por que você acha importante para um fitoterapeuta conhecer as histórias e a origem dos nomes das plantas? É porque, assim, quando a gente pensa no nome científico, a gente começou lá com as cidreiras, por exemplo, né? Eu quero uma cidreira, Gilson, quero uma planta que seja calmante. Eu posso pegar qualquer planta?
Não. Uma outra coisa, o nome popular, ele nunca é específico, né? Por exemplo, a gente viu nas cidreiras, né? São 5. Se a gente fala assim, me dá uma cidreira aí, né? Qual cidreira você tem na tua mão? Você não sabe, são 5 espécies, né? Como é que eu vou saber qual espécie é, né? Só sabendo o nome científico. Então, o nome científico é extremamente importante. É claro que é assim, quando a gente coloca lá, Melissa officinalis, né? Geralmente, no texto, vem assim, Melissa officinalis, o nome do botânico que nomeou, geralmente vem que nem no caso da Melissa officinalis, foi o Carlos Linneu, então vem o L, né? Mostrando que é o Linneu. E aí vem os nomes populares. Quais são os nomes populares dessa planta? Melissa verdadeira, melissa falsa, cidreira, erva cidreira, e aí vai. Tem um monte, né? Um monte de nomes populares. Então, a gente pode até colocar para ilustrar, para facilitar a vida de quem está estudando. Mas é importante que tenha o nome científico, né? Eu gosto muito de falar da Casearia silvestris. Aí você vai falar, de que bicho você está falando? Casearius era um botânico, né, que foi homenageado. Silvestres vem de Silva, né? Silva quer dizer mata, né? Olha lá, a família Silva, né? Antigamente se refugiava aonde? Fugia para onde, né? Fugia para mata. Olha lá que coisa louca, né? E por que a Casearia silvestris, né, tem esse nome da espécie, né? Porque é uma planta, né, que ela gosta de margem de mata, né? Na beira de florestas, né? Na beira de estradas, né? Onde tenha uma vegetação. A Casearia silvestris também é chamada de guaçatonga, né? Pau de lagarto, erva de lagarto, né? Por que, Gilson, erva de lagarto, né? Porque o pessoal, geralmente, do Nordeste, né? Eles percebiam, né? Viam, enxergavam, né? Que os lagartos, né? Quando eles atacavam a cobra, se a cobra fosse venenosa, se eles fossem picados, eles comiam, mastigavam, né, as raízes, cascas e folhas dessa planta. Olha que coisa louca, observação popular. E aí, dessa planta, né, foi feita pesquisa científica e ela realmente combate sintomas da jararaca, da picada da jararaca, né, que é uma das cobras mais venenosas, né. Então, popularmente, né, se conhecia como, tem esse nome de pau de lagarto, erva de lagarto, né? Porque ela tinha essa relação. Só que isso tem que tomar cuidado, né? Porque um dos outros nomes dessa planta é erva de bugre, né? Eu conheço umas 3 ou 4 ervas chamadas erva de bugre. Aí você fala de qual eu estou falando, né? Aí tem que ter o nome científico, né? Porque é o nome científico que vai me dar certeza que eu estou falando, por exemplo, da Casearia silvestris. Então, é ele que é importante. E quando eu falo de... Estou perguntando aí, qual que é a importância de conhecer, né, o significado do nome, né, das plantas? Bom, o significado do nome das plantas, ele vai me dar muito mais conhecimento, eu consigo fazer relações, por exemplo, quando eu penso numa planta, né, às vezes tem nomes, né, que são bem interessantes, né, o significado. Mas, às vezes, você fala assim, tem alguma planta que pode me trazer uma coisa, algum acréscimo, né? Vamos pegar, por exemplo, uma planta que aumenta a imunidade, chama Echinacea púrpura, né? Púrpura é a cor da flor. Equinos, ouriço, ácio similar a, né? Então, toda a terminação ácio, né? Quando encontrar uma terminação ácida, fala, poxa, olha que coisa legal, eu posso relacionar. Por exemplo, as plantas, elas são ricas em clorofila, né? Olha lá, clorós, verde, fila é folha verde. Aí você pega, por exemplo, tem uma alga aqui que é chamada de clorela, né? Olha lá, clorós, verde, né? A terminação ela quer dizer pequena, né? Então, é uma bactéria microscópica, clorela, né? Porque tem terminação ela. É igual, por exemplo, quando a gente pega dentro de uma célula, eu gosto de ficar brincando, né? As pessoas dizem assim, tem uma organela, né? E uma vez eu vi um professor, assim, dando uma volta para explicar o que era organela. Eu falei assim, puxa, o significado das palavras fica muito mais fácil ensinar, né? Por quê, né? Organela, olha lá, ela, pequeno, órgão, pequeno, né? Então, a gente vai lembrar, por exemplo, a mitocôndria, né? A gente vai lembrar dos ribossomos, dos lisossomos, né? São o quê? São pequenas estruturas dentro da célula, ou se você quiser,
são pequenos órgãos, né? Aí, uma vez, eu fui para um congresso, a mesma história. Eu falei, quase que eu falo assim, professor, eu explico essa coisa aí, né? Porque era um lipossomo, né? Eu falei, lipossomo, olha que coisa louca, né? Lipossomo, lipogordura, somo é corpo, né? Um pequeno corpo de gordura, né? Que o pessoal estava fazendo? Né? Eles estão fazendo pequenos corpúsculos de gordura que conseguem entrar dentro da célula sem digestão. E dentro desse pequeno corpúsculo de gordura, eles conseguem colocar um medicamento. Por exemplo, esse medicamento vai chegar no fígado, né? Então, você coloca lá o lipossomo, dentro tem um medicamento, vamos imaginar, por exemplo, o cachofra, né? O cachofra é muito bom para fígado, né? Você coloca lá a substância dentro do lipossomo, aí o fígado, o que ele faz com a gordura? Ele quebra, né? Quando ele quebrou, abriu a bomba lá no próprio fígado, quer dizer, carrega a substância e libera a substância lá. E aí, assim, eu sei que foi uma briga ali de meia hora tentar explicar o que era um lipossomo. Eu falei, puxa, radical, meu amigo. Explica o radical, fica fácil, né? Lipo, gordura, soma, corpo, né? Um pequeno corpo de gordura, né? Fica mais fácil para a gente aprender, para a gente relacionar, né? Eu gosto muito dos radicais, né? De explicar, fica mais tranquilo para a gente aprender, né? Muito mais tranquilo. Acho que o mais legal disso que o Gilson está trazendo, e esse convite que a gente fez para o Gilson, a partir do que ele comentou da pesquisa que ele tem do nome das plantas, é exatamente isso, né? Por isso que a gente achou legal abrir esse ciclo da importância das histórias na prática profissional do terapeuta, porque é muito mais leve para você estudar através de uma história, né? É muito mais legal para você explicar através de uma história. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, não é? Ouvindo histórias, olha que maravilha. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, tem aqui, você estava falando do cafezinho, a Rosa, a Cleide, falando aqui, ó, professor Gil, eu e meu marido amamos tomar chás de ervas e cascas, e no momento estamos tomando chá de casca de aroeira. A casca da aroeira, esquinos terebintifólios, né? Fólios da terebinte, né? Ela é estimulante, assim, como diz, afrodisíaca, não? Não, é a pimenta rosa, né? A pimenta rosa. É a aroeira, né? A aroeira é bastante bactericida, né? Ela é digestiva também, né? A pimenta rosa é linda, né? Vocês conhecem a pimenta rosa ou não? Sim. Posso dar um passeiozinho, pegar um cachinho de pimenta rosa para vocês verem? Por favor. Nossa, que legal. Calma que eu pego. Tranquilo. Pode ir. Pimenta rosa, assim, você não pode abusar muito da pimenta rosa na comida, porque eu acho que pimenta rosa é que nem o coentro, né? Se você põe demais, fica com gosto só daquilo, né? Olha que bacana. Eu colhi minhas pimentas rosas, né? E aí coloquei para secar, né? Porque depois você pode dar uma vez por ano, né? Olha lá, ó. Pimenta rosa. Que bárbaro. Ela é adocicada, né? Aí a pessoa fala assim, mas é picante. Eu falo assim, não, pimenta rosa, é adocicada, né? Eu estava comentando aqui, Gilson, que você não pode abusar muito da pimenta rosa na comida, senão fica com um gosto muito forte, né? Eu estava ouvindo, né? Ela tem um sabor meio canforado, né? Mas ela é adocicada, né? A gente pode usar, usa um pouquinho, né? Coloca um pouquinho em cima, né? da coisinha. E essa aqui tá a folhinha, ali tá com a folhinha verde, né? Aqui já tá com a folhinha seca, né? Olha lá. Ela chega a quebrar a folha fácil, ó. Ó, quebrou. E dá para usar a folha também? Dá, você pode fazer, a folha é muito usada para banho de assento, né? Ela é bactericida, né? Corimentos vaginais, né? Ela é muito boa, ela tem bastante substâncias, né? Que são óleos essenciais, né? Que são bactericidas, né? Então, corimentos, em geral, ela é ótima, né? E ela é saborosa, né? Aliás, essa dá para contar uma história, né? Eu ri tanto, né? Porque o cara falou assim para mim, professor, eu queria que você conhecesse um tempero francês. Ele é caríssimo, né? E eu tenho um pé desse tempero francês, né? Eu falei assim, puxa, caríssimo, tempero francês, deixa que eu vou tentar conhecer, né? Vocês sabem que
isso aqui, pouca gente conhece como tempero, né? Poucas pessoas usam como tempero aqui no Brasil, né? Porque se você pensar, cravo, canela, orégano, manjericões, todos os manjericões, salsa, cebola, cebolinha, alho, cebola, todos eles são temperos que vêm de fora. A gente quase não tem tempero brasileiro. E uma coisa que eu falo, poxa, será que toda essa diversidade que a gente tem de plantas, não existe um tempero aromático brasileiro? Olha que coisa louca. E aí o cara falando assim, olha, tempero francês, caríssimo, né? Aí eu chego lá, debaixo de uma aroeira gigante, né? Toda florida, toda já com sementes, né? Ele falou, eis a planta francesa, né? O tempero francês. Eu falei, bom, francês? Eu falei, eu acho que você cometeu uma gafe agora, né? Porque é uma planta nativa brasileira, né? Não é francês coisa nenhuma, né? Os caras levaram para fora e manda para cá o tempero, o cara paga uma fortuna, né? E a planta é daqui, né? E aí, só brincando mesmo, né? Mas essa coisa de você exportar a matéria-prima, né? E depois importar ela processada, né? O Brasil tem muito disso, né? Importa muita coisa bruta e depois eles refinam lá fora e a gente paga 5, 10, 20 vezes mais por aqui, né? Sim, que é uma coisa louca. Agora, Gilson, mudando de assunto, mas continuando no mesmo assunto, a gente queria mostrar aqui, ó, as histórias, né? Tem esse livro aqui, Plantas Medicinais. Estava vendo isso, estava ali atrás de você o livrinho. Tá ali, ó, Plantas Medicinais, que é do Gilson. Contos, pelos seus nomes, contos e encantos. Toda história tem um encanto, né? Então, a gente gosta de brincar com plantas medicinais, seus nomes, contos e encantos, né? É um livro super gostoso de ler, né? Porque a gente fala de todos os nomes de várias plantas, né? A gente tem, acho que, em torno de 200 plantas, né? Que são citadas, né? Alguns, em torno de uns 200 nomes, né? Explicados no livro, né? E a gente gosta de contar essas histórias, e o livro tem 6, né? Além de ser um livro, é um livro que tem, se você abriu aqui, tem fotos de plantas, né? É um livro fotográfico também, né? Então, ele tem 6, olha lá, fotográfico. Certo. Aqui ele abriu na erva doce, né? E aí, na erva de São João brasileira, né? Então, tem um nome popular, aí depois ele tem um nome, o nome científico, aí tem os contos e encantos do nome, então vai ter, muitas vezes tem lá um nome popular, nome científico, todos os nomes científicos estão explicados, a parte utilizada daquela planta, né? Que é extremamente importante, por exemplo, a pimenta rosa, né? Tem muita gente que colhe a casca, né? Só que é uma planta que estava quase em extinção, né? E a folha, ela tem um princípio ativo também, igual usar a casca, né? Então, se usa a folha, né? Não se usa a casca, né? Porque senão se mata a planta, né? Aí, quais a indicação daquela planta, né? E aí, depois tem as informações sobre o plantio daquela planta, né? Como é que ela se propaga? Por sementes, por semente, por estaca, né? Ou por, de alguma outra forma, né? Então, a gente coloca um pouquinho sobre a propagação daquelas plantas, né? Porque as pessoas gostam muito de cultivar plantas, né? E muitas vezes não tem noção do como se faz, né? E aonde que as pessoas conseguem esse seu livro? É só entrar em contato comigo mesmo, né? Pelas redes sociais, podem entrar lá no Instagram, podem entrar no Facebook, coloca lá, Gilson, me manda informações do livro, a gente manda o link, é só pagar e a gente encaminha, né? Porque a gente fez uma publicação independente, né? A gente não colocou nas editoras aí clássicas e tradicionais, né? Então, a gente encaminha o livro, né? A gente tem também uma universidade, também tem um livro por lá, né? Uma universidade, se a pessoa quiser um telefone fixo, né? 011, né? 5055-2800, né? Só pedir lá, o pessoal acaba encaminhando. 11? 5055 2800. O telefone lá da uma universidade daqui de São Paulo. Aí pode também pedir informações sobre o livro, ou você não pode pedir pelo próprio meu WhatsApp, né, também. Se a pessoa quiser mandar, direto um WhatsApp, 011, né,
9101 9237. 9237. Esse Isso. é o WhatsApp do Gilson. Quem quiser Isso, anotar aí. É legal que que informações depois sobre eu vou colocar. O pessoal fala assim: ah, mas gente, difícil anotar, mas é só entrar depois no canal do YouTube da gente, que a live vai estar lá e na descrição vai ter tudo isso, né? E outra coisa, Gilson, que é legal, assim, o pessoal, a gente estava falando antes, né? Da onde vem todos esses conhecimentos e tal, e o Gilson foi mostrando para a gente, pessoal, algumas, como pode dizer, alguns livros, né? Que algumas relíquias, né? Ele mostrou esse vocabulário tupi-guarani, né? Português. É um dicionário, né? Que tem os nomes das coisas e tal. Mostrou pra gente esse aqui, ó, fitofármacos nutracêuticos. Esse aqui em espanhol, né? É que é o mesmo, né? É o mesmo autor, só que esse aqui em espanhol. Eu gosto mais desse do que esse em português, né? Deixa eu mostrar esse em português, tá aqui. A gente colocou aqui. Cá está. Exatamente. Aí o Dan Santos perguntou se eu trocava por Lualdi. Eu falei que eu não trocava pelo áudio. Não, foi eu que falei se trocava pelo áudio. Ah, é verdade. E tem esse daqui, né, que é o Grande Dicionário Etimológico Prosódico da Língua Portuguesa, vocábulos, expressões da língua geral e científica. Sinônimos. Esse aqui é só a letra A. Olha a animação. Ele mostrou pra gente, pessoal, né, que vocês não vão... Ele não vai mostrar isso agora, mas ele mostrou a coleção inteira. São 8 volumes. Colocou ali assim, tem esses daqui também, ó, para poder... Vou mostrar. O pessoal se encantar, vai que compra um livro desse, né? Vai que compra. Né? Olha lá. Dá uma olhada. 8 volumes. Só se divertir, né? Só estudar. 8 volumes. Então, pensa que... A gente conversou bastante, né? E sobre a importância de ter fontes confiáveis de pesquisa. A importância de você pesquisar em livros também, né? A gente falou bastante sobre isso hoje. As pessoas estão gostando muito aqui, ó. A lembrança, a aula maravilhosa. Então, aqui, eu gosto muito eu adoro livro, né? Eu sou um comilão de livro, né? Eu virei um rato de biblioteca, né? Então, eu gosto muito de dicionários, né? Eu adoro dicionários. Acho que eles ensinam muito pra gente, né? E você gosta muito de livro, e você podia falar pra gente um pouquinho desse livro aqui, ó, A Cegueira e a Luz? Vocês pensam que o Gilson só escreve sobre plantas? Não. É um livro de poemas dele também, ó. Esse aqui e a luz, né? Essa foto é uma fotografia feita de fogos de artifício, né? E é um livro que eu escrevi, né, em homenagem aos deficientes visuais, né? E aí, depois, se vocês quiserem, eu até mando para vocês, né? Tem uma música, né? A Cegueira e a Luz é uma poesia, né? A primeira poesia do livro, né? E aí, eu fiz a poesia, eu fiz um marcador de livro, né? Se vocês passarem na escola, é só passar que tem um marcador de livro que tem a poesia atrás. Tá lá para vocês receberem. Se vocês quiserem pegar os marcadores, né? Pode pegar o marcador. Quando vocês quiserem, tem sempre lá marcador e tem a poesia atrás, né? E você ia agraciar a gente com uma poesia sua também hoje. Que foi musicada, inclusive. E a gente também tem uma música. Né? Não é ele cantando, gente. Ele vai só declamar para a gente o poema. Já declamador tem que ler, né? Eu gosto de escrever, né? Declamador é outras coisas, né? O Bal Santana, né? Que foi um cara que eu atendi durante um tempo, né? Eu dei para ele o marcador, ele viu a poesia, ele falou assim, deixa eu musicar, né? Ele falou, essa poesia, do que foi feita mesmo? Homenagem aos deficientes visuais. E quem receber a música, né? Vai ver que parece, né? A montagem, ele tá com uma camisa escura, né? Com fundo branco, né? Que parece um olho, né? Então, ele canta, né, lindamente com violão, né, a poesia. Uma poesia chama A Cegueira e a Luz. A vida é luz, os olhos, janela da alma. Alma é vida e luz. Veio escuridão. Pensei que havia perdido a vida. A luz se foi, mas havia algo dentro de mim que sussurrava. A luz ainda vive.
O que desapareceu foi somente a luz da visão. A luz do amor permanece em ti. Me perdi. Que referencial seguir? Um dia, como luz, chegou um presente, o toque vivo. Agora sinto com as mãos, enxergo com as mãos. Ganho meu pão com as mãos. Vivo em função das minhas mãos. Toque vivo é mão hábil e sensível. É vida. Uma luz em minha vida que dissipou a escuridão da alma. Uau. E aí vira uma música, né? Ah, então, e a gente tem a música aqui, ó. Vou colocar a música aqui, só um segundinho. Tararam. A gente vai aqui. Essa aqui, ó. É linda a música. Olha o olho aí. Eu musiquei essa poesia do meu amigo Gilson Giambelli, A Cegueira e a Luz. A vida é luz, os olhos janela da alma. A vida é luz, alma é vida e luz, veio a escuridão. Pensei que havia perdido a vida, pois a luz se foi, mas havia algo dentro de mim. Havia algo dentro de mim que sussurrava. A luz ainda vive, o que desapareceu foi somente a luz da visão. A luz ainda vive, a luz do amor permanece em ti, em mim, me perdi. Que referencial seguir? Um dia feito luz, chegou um presente, um toque vivo. Um dia feito luz, agora sinto com as mãos. Um dia feito luz, enxergo com minhas mãos. Ganho meu pão com as mãos. Vivo em função das minhas mãos. Toque vivo é mão, hábil e sensível. Uma luz em minha vida que dissipou a escuridão da alma, da alma. A vida é luz, as mãos, janela da alma. A vida é luz, alma é vida e luz. Alma é vida e luz. Alma, vida, luz. Alma, vida, luz. Alma, vida, luz. Uhul! Uau! Nossa, que emoção! Agora me fez chorar. Parabéns. Emocionante. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Ele Parabéns. canta lindamente, né? É lindo. Muito legal. Gilson, eu acho que foi para fechar, né, com chave de ouro, assim, a live. Foi uma delícia. Muito obrigado pela generosidade, a doação sua. Sempre. Está sempre disponível. Dá licença que eu vou pegar ali um negocinho correndo para mostrar para vocês aqui. Começou a comer o manjericão, quase não consegue acabar a live.
Mas olha, muito obrigado, muito obrigado. As pessoas estão aqui colocando palmas aqui, tá, o pessoal está gostando muito aqui. E já estamos a 1h20 aqui, olha só. Uau, passa muito rápido, né? A conversa vai voando. fácil, vai fácil, né? Obrigada, Gilson. Muito Imagina, obrigado. Obrigado a vocês. Gratidão. E é bom contar história, né? Muito bom. Muito bom. Bora contar história. É isso aí, brindando com histórias. Um brinde ao Gilson, que hoje nos presenteou com muitas histórias aqui. A semana que vem a gente vai estar falando... com o professor... que a Rosinha já está perguntando quando será a próxima live com o professor Gilson. Não, pessoal, em breve, a gente vai pescar outras coisas para ele contar aqui, porque história não falta, viu? Nossa, que maravilha. Contou pouca, né? Cantou pouca coisa aqui hoje. O tempo é curto aqui, né? Dá para contar mais, né? Dá para contar mais, com certeza. A semana que vem a gente vai ter a Simone, não é isso, Dan? Isso, a Simone Gayatri, também lá da Humani. Olha que legal. A Gayatri vai estar aqui falando para a gente sobre os perfumes e as histórias, os aromas e as histórias, os óleos e as histórias. Legal. Obrigadão aí, gente. Gente, obrigado, Gilson. Obrigada a vocês, meus amores. Obrigadão. Um beijo. Uma boa noite. E as dicas todas do Gilson que ele deu de livros e tal, se tiver alguma coisa faltando, depois eu pego com ele, mas a gente vai deixar tudo lá no nosso canal no YouTube, da live. na descrição da live. Um beijo para vocês, uma boa noite a todas. Tenha uma ótima noite, nossa, deliciosa depois dessa live maravilhosa. Obrigado.